Pois bem, pessoal, continuando aqui com o nosso estudo sobre o Workbench, na aula passada nós criamos aqui o nosso primeiro diagrama e agora nós iremos criar o relacionamento entre essas tabelas que nós criamos aqui, ok? Bom, eu tenho aqui uma tabela de pedidos, onde irá conter informações do cliente que fez o pedido, a data, e temos uma tabela de itens, que vai gravar o ID do produto, o código do pedido, a quantidade de itens lançados. E temos o nosso clientezinho aqui. A primeira relação que nós temos é da tabela aqui de clientes com pedidos. Nós temos uma relação aqui de 1 para n, onde um cliente pode ter vários pedidos, mas um pedido deve ter apenas um cliente por pedido. Tá? Pelo menos aqui no nosso projeto, o cliente, o pedido conterá apenas um cliente, mas um cliente pode ter diversos pedidos dentro do sistema. Para tanto, nós temos aqui algumas opções que o Workbench nos oferece. Nós temos aqui, veja as opções aqui de relacionamento, nós temos 1 para 1, 1 para n, temos 1 para 1 novamente aqui, temos 1 para n. Só que essas opções aqui, n para muitos, o Workbench, o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo campo para nós aqui como chave estrangeira. Na verdade, o que eu quero é definir como chave estrangeira um campo que já exista. No caso, perceba que aqui em pedidos, eu já tenho aqui um campo chamado clientes, que vai armazenar o ID de um cliente que eu tenho lá na minha tabela de clientes. Tá? Então, para isso, veja que aqui abaixo nós temos esse último campinho aqui, onde ele vai criar um relacionamento utilizando uma coluna existente. E é esse ícone que a gente vai utilizar. Para tanto, vou clicar aqui nessa última opção, onde ele vai criar um relacionamento utilizando uma coluna existente. Vamos selecionar aqui essa opção, onde ele vai criar para nós um relacionamento utilizando uma coluna existente. Ele quer que eu escolha agora qual é a chave estrangeira, a coluna que será a minha chave estrangeira. No caso da minha tabela de pedidos, o cliente aqui, tá? Vou clicar aqui. Agora ele quer que eu pegue qual é a coluna referenciada. Olha só, dizendo que a coluna que ele faz referência. Ele faz referência ao quê? A chave estrangeira aqui da minha tabela de pedidos, ela será uma chave estrangeira da tabela de clientes. Então, no caso, vou lá na tabela de clientes, vou clicar aqui no campo id. Olha que ele já criou aqui para mim essa linha de relacionamento, criou aqui a ligação. Note a relação 1 para muitos, ou seja, um cliente pode ter vários pedidos. Quando você seleciona aqui com o mouse a ligação, veja que ele mostra para nós os campos que estão relacionados. Se você clicar aqui duas vezes sobre a tabela de pedidos, veja que tem aqui a tabela de pedidos, aqui embaixo nós temos colunas e temos aqui os foreign keys. Veja que ele mostra para nós um FK pedidos cliente e que ele faz uma referência à tabela de clientes. Olha lá. Veja que a coluna cliente id. Bacana? Bom, outro relacionamento que nós iremos fazer agora é da tabela de itens com a tabela de pedidos. Ou seja, cada pedido conterá diversos itens. Ok? Então, para tanto, vamos pegar aqui. Lembrando que um item ele deve pertencer a apenas um pedido. E um pedido pode conter diversos itens. Então, é mais uma relação de 1 para n, relacionando um pedido com muitos itens. Vamos pegar aqui essa opçãozinha, tá? Onde a gente cria um relacionamento utilizando uma coluna existente. Lembrando que a primeira seleção que nós devemos fazer é das chaves estrangeiras. É quem será a chave estrangeira. No caso da nossa tabela de itens, a chave estrangeira é o pedido. Vou clicar aqui. Quem é o campo referenciado? Qual é a tabela que essa chave estrangeira vai referenciar? É a tabela de pedidos, o pedido id. O id do pedido, tá?
Perceba que ele já criou a relação. Se eu posicionar o mouse em cima, veja que fica em destaque o id do pedido e o pedido da minha tabela de itens, tá? Ok. Eu tenho mais algum relacionamento que eu vou fazer, que no caso é a tabela de produtos com itens. Lembrando que é mais um relacionamento de 1 para n, onde um item pode conter apenas um produto, mas um produto ele pode aparecer em diversos itens. Ok? Cada item que eu tiver gravado na minha tabela de itens, ele pode conter apenas um produto. Mas o mesmo produto ele pode aparecer em diversos itens, tá? Então, é um relacionamento de 1 para n entre itens e produtos. Lembrando que produtos seria, no caso, não é o foco desse vídeo, explicar uma lógica assim, de uma aplicação na prática, mas apenas conhecer as ferramentas aqui do Workbench. Mas, lembrando que a tabela de produtos ela faz referência aos produtos que estão cadastrados no estoque. E a tabela de itens faz referência aos itens que são gravados após ter sido efetuado uma venda, um pedido. Ok? Então, aqui em produtos é armazenado o estoque do mercado, da loja, da empresa, e em itens são os itens que são vendidos, que fazem parte de um pedido, de uma venda, tá? Lembrando que não é o foco aqui desta sequência explicar lógica de negócio e tudo mais, da criação de um sistema, mas somente das ferramentas aqui do Workbench. Vamos pegar novamente aquela mesma ferramenta, relacionamento utilizando uma coluna existente. O primeiro campo que ele nos pede, como eu já falei, é a chave estrangeira, que no caso aqui é itens, produto, tá? E agora qual é o campo referenciado? É lá na tabela de produtos, no campo id. Já criou para nós aqui uma relação de um produto para n itens. Ok? Bom, já tenho aqui o meu diagrama previamente criado, vou salvar aqui. Bom, uma vez tendo esse diagrama pronto, nós podemos executar aqui várias operações com ele. Se você quiser, você pode imprimir esse diagrama. Vem aqui em File, tem aqui Print Preview, onde você pode visualizar aqui uma impressão, você pode imprimir o diagrama, olha só. Você pode vir aqui em File, exportar esse diagrama para um PNG, vai criar uma imagem, olha só. Vou salvar aqui esse diagrama. Veja que aqui está, olha só, o meu diagrama teste, uma imagem PNG, apenas a nível de comparação ou alguma coisa do tipo. Eu posso vir aqui em File, exportar aqui para um SQL Create Script, ou seja, eu posso exportar aqui um SQL, vou clicar aqui, vou selecionar aqui onde eu vou salvar esse script, aqui, é um arquivo SQL, dá algumas opções aqui, se eu quero dar um drop, caso exista algum campo, alguma coisa assim, no caso eu vou dar apenas um next, veja aqui toda a estrutura, SQL, vou dar aqui um finish, vou lá na minha tabela, veja que eu tenho aqui o meu arquivo SQL, olha aqui, tenho toda a estrutura SQL da criação de um banco, ok? Bom, já temos aqui o nosso diagrama criado e agora a gente precisa saber o mais importante, como é que eu vou transformar esse diagrama agora em um banco de dados real? Porque esse diagrama aqui, ele ainda não é um banco de dados, tá? Nós temos aqui do lado os nossos objetos, temos o mercadinho, as suas tables, mas isso aqui ainda não é um banco de dados. Se a gente voltar lá na aba principal do programa, dar aqui um refresh, eu não tenho aqui um banco de dados chamado mercadinho. Bacana? Na próxima aula, então, a gente volta e continua.